Casa de oração. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está o teu servo, Pai santo e querido. Pai glorioso e amado, aqui colocamos ele sobre a tua mão, porque assim sabemos, Pai santo e querido, que as palavras que sairão da boca dele virão do teu eterno trono, Pai santo e querido, e assim acreditamos, Pai tremendo e fiel, que os nossos corações já estão abertos para receber a poderosa palavra. Usa tremendamente o teu servo esta tarde, sim, Pai meu santo, Deus, para que venha falar sobre os nossos corações, para que venha operar os milagres e maravilhas através da vida dele, Pai tremendo e fiel, como um instrumento teu, Pai santo e querido. Assim o colocamos sobre as tuas mãos, repreendendo toda a retaliação, toda a seta, toda a inveja, toda a astúcia cilada do inimigo, Pai. Abençoando ele desde a ponta da cabeça até a planta dos pés, Pai. Por onde ele passar e por onde ele colocar as mãos dele, que próspero ele seja, Pai tremendo e fiel, que assim o Senhor use tremendamente em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Fica à vontade, pastor. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Graças e paz, irmãos. Amém? Amém. Motivo de muita alegria estar nessa tarde com vocês. Você no E aproveitar o ensejo. Vocês põe na estão de pé. garagem. Vamos mais uma vez só ler o versículo tema dessa campanha. Para que fique gravado, guardado no nosso coração. Oh, glória. Vamos ser breve, vamos ser rápido, não vamos demorar. É porque eu tenho uma reunião marcada às 17 horas, então não posso me demorar com vocês aqui. Mas não é por muito falar, né? O Senhor, É verdade. Ele tem sua palavra, sua mensagem já preparada para os nossos corações. Diz assim, Josué capítulo 24, versículo de número 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Os irmãos podem tomar assento? Nós já oramos. Eu sempre fico feliz quando tenho a oportunidade de vir num local como esse, numa garagem, né? Garagem de fogo, para ministrar a palavra, porque eu sempre sou levado a um sentimento de nostalgia, de voltar no passado, porque cresci na igreja desde adolescente, desde criança, e eu lembro que muitas experiências que eu tive com Deus foi numa tarde como essa. Foi nos círculos de oração, no bairro onde eu morava. Eu não sou aqui de São José, sou lá do litoral, sou de Santos. E lá no bairro onde eu morava tinham muitas igrejas. E eu lembro que eu com 15 anos de idade, exatamente 20 anos atrás, eu estudava de manhã, fazia um ensino médio, e a parte da tarde, cada dia da semana, eu estava numa igreja diferente. Nos círculos de oração. Aqui é tarde da bênção, né? Que fala, Glória a Deus, né? Aleluia. E geralmente eu ia para ajudar, porque geralmente existe dificuldade de músico, então eu levava o violão para ajudar, e até porque a grande maioria, né, dessas reuniões de tarde são compostas por mulheres. Verdade. Não que a mulher não tenha o que fazer, é o contrário, ela é multitarefa. A mulher, ela consegue trabalhar fora, cuidar da casa e ainda fazer a obra de Deus. O homem, ele só consegue fazer uma coisa de cada vez, né? Então, geralmente, as tardes da bênção ou círculo de oração são compostas por mulheres. E eu me lembro que foi numa tarde como essa que eu estava tocando violão enquanto as irmãs louvavam. De repente, houve uma manifestação do Espírito Santo. Houve um derramar da glória, da presença de Deus. E Deus levantou um profeta e veio andando do fundo assim, e veio até onde eu estava, com o violão assim na mão. Ele pegou a minha mão e falou para mim: receba o dom da palavra. Eita Deus tremendo. Glória a Deus. E eu, a partir daquele momento, com 15 anos de idade, comecei a me interessar por pregar. Glória a Deus. E comecei a fazer os meus primeiros sermões, montar os meus primeiros esboços. E dali para cá, graças a Deus, Amém, já são só de pastorado, são 10 anos.
e pregando a palavra de Deus desde os 15 anos de idade. E eu Glória queria a nessa Jesus. tarde compartilhar com vocês aqui uma das grandes virtudes da palavra é nós conseguirmos pegar as lições que a Bíblia nos mostra, que a Bíblia nos ensina e aplicá-las na nossa vida. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 15, versículo 23, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é aprender com a palavra de Deus. Então eu queria falar nessa tarde, rapidinho com vocês, sobre 3 características da liderança de Josué. Eu podia continuar ouvindo aqui a missionária pregar até o final aqui. Tava uma benção. Deus abençoe. Amém. Deus continue lhe usando. Mas eu queria compartilhar com os irmãos nessa tarde sobre essas 3 características da liderança de Josué. 2 Glória a Deus. são boas, mas uma é falha. Ele falhou em algo e eu queria compartilhar isso com vocês. Glória a A Deus. primeira coisa, dentro do texto desse tema, ele diz assim, né, ele chama, depois que conquista a terra, depois que todas as tribos já têm o seu pedaço de terra em possessão, depois que o povo de Israel está instalado, ele então no final do seu ministério, já sentindo que a sua vida estava chegando, o seu propósito havia cumprido, ele chama o povo de Israel para uma reunião e ele começa a confrontar o pessoal, começa a confrontar o povo e dizer para eles assim, olha, vocês agora decidam o que vocês querem. Nós já conquistamos a terra, Deus já cumpriu a promessa, já estamos instalados na onde Deus prometeu, agora vocês decidam o que vocês querem. Se vocês querem servir aos deuses da além do Egito, se vocês querem servir aos deuses dos amorreus, ou se vocês querem servir ao Senhor. O que se parece bem aos olhos de vocês? Porém, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Então, a primeira coisa que eu aprendi com Josué é o seguinte. Josué, ele assumiu a liderança espiritual da sua casa. Você consegue imaginar Josué falando e os filhos de Josué atrás? Os filhos de Josué ouvindo o pai falar e ele falando assim, olha, eu não sei quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu acho que um dos filhos de Josué olhou pro outro e falou assim, ih, mano, lá já era, o pai já escolheu por nós. ele já tomou a decisão pela gente, não adianta o que a gente queira decidir. Ele já decidiu por nós. Por quê? Porque Josué, ele assumiu a liderança espiritual da sua casa. Eu não sei, eu sei que hoje em dia nós vivemos vários modelos de relacionamento, nós vivemos hoje em dia vários modelos e formatos de família. Hoje em dia, né, nós vivemos uma época em que nem sempre o modelo patriarcal ele se encaixa nos padrões de hoje, nos padrões modernos. Às vezes é a mulher que é a provedora da casa. Às vezes é a mulher que é a líder espiritual do lar. O apóstolo Paulo ele disse assim, mulher, olha só, se o teu marido ele é descrente e ele consente em habitar com você, não largue dele, continue com ele. Por quê? Porque o marido descrente, ele é santificado pela mulher crente. De outra forma, os vossos filhos seriam imundos, mas agora eles são santos. Então, nem sempre o líder da casa, o homem, ele é o líder espiritual da casa. Às vezes é a mulher. E às vezes o que acontece? A mulher precisa assumir, muitas vezes, o papel de liderança espiritual do lar. Espiritual da casa. O que significa isso, pastor Paulo? Às vezes você veio aqui para guerrear pela tua família. Isso é um papel de liderança. Às vezes você veio aqui para clamar a Deus pela tua casa. Porque às vezes o teu marido não corresponde a um líder espiritual da sua casa. Mas você assumiu o papel da liderança espiritual. Mas você entendeu que você precisa. Se o esposo ele não assume essa liderança espiritual, você fala, não,
Eu vou assumir o papel de líder espiritual na minha casa e eu vou guerrear pela minha família e eu vou lutar pela minha casa e como já foi falado aqui, e eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha família vamos servir a Deus, não importa o que aconteça. Então uma das coisas que eu aprendo com Josué é que ele assumiu o papel da liderança espiritual da sua casa. Nós vivemos numa época em que muitas das vezes o homem ele se isenta do seu papel de líder. Eu estava ministrando na escola dominical há uns domingos atrás e a aula falava sobre suicídio, sobre a ética cristã e o suicídio. E eu fiz uma pesquisa, porque eu ia dar aula na escola, fiz uma pesquisa sobre os dados de suicídio no Brasil e nos últimos 10 anos, de 2006 a 2016, o número de suicídios no Brasil aumentou 40%. Hoje, segundo os dados do Mundial, os dados do Ministério da Saúde, dizem que o suicídio ele já mata mais hoje no Brasil do que todos os tipos de câncer reunidos e atinge mais pessoas do que a AIDS. São os números do Ministério da Saúde no Brasil. Agora, pasme com que eu fiquei espantado com esse dado aqui. 80% dos suicídios são de homens. São de homens. São os homens que tiram a vida. São os homens que abandonam a família, como a gente já ouviu aqui. São os homens que desistem do casamento. Verdade. São os homens, às vezes porque não, a mulher tá lá, não, eu tô aqui segurando as pontas, segurando a barra, tô aqui, a luta tá difícil, mas nós estamos aqui. E o homem às vezes é mais fácil de chutar o balde. De falar, eu não quero mais, eu vou embora, eu desisto. Então eu não sei como é a configuração da sua casa. Eu não sei como é a configuração do seu lar. Eu não sei, minha irmã, não sei, meu irmão, você que está aqui, não sei, você que está me vendo, como é a configuração da sua família. Mas o Senhor diz para você essa tarde, assuma a liderança espiritual da sua casa. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Se o seu marido não ora, ore você. Se a sua mulher não ora, ore você. Se os seus filhos não estão buscando a Deus, busque você por eles. Jesus. Se coloque na posição de líder espiritual e diga, olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu não vou, foi isso que Josué falou, eu não vou deixar o diabo se andar, mexer, fazer o que ele quer da minha casa, porque eu vou me colocar na posição de líder espiritual. Meu pai. Então eu repito isso para você. Eu não sei como está a configuração do seu lar, da sua família e da sua casa. Mas se coloque na posição de líder espiritual. Jeová. Busque a Deus quando ninguém buscar. Aleluia. Ore e clame quando ninguém clamar. Nós estamos vivendo nos dias de hoje uma escassez de oração. Verdade. Nós estamos vivendo uma escassez. Por quê? Porque nós estamos tomados com tantas coisas, com tantos afazeres, é tanta coisa para fazer, é tanta coisa para resolver, é tanta urgência, é tanto compromisso, e às vezes o tempo que a gente tem para falar com Deus, para gastar num devocional, o tempo que a gente tem para colocar nossa vida em oração, às vezes a gente coloca com outras coisas. A gente fala, não, eu estou cansado, meu Deus, eu vou descansar. Não vou orar, não. E às vezes a gente faz aquela oração de deita na cama e diz, Senhor, abençoa, obrigado pelo dia. Mas chegou o tempo, essa é a hora dos verdadeiros líderes espirituais se levantar nessa nação. Jesus. Glória a Deus. Chegou o tempo que foi profetizado por Malaquias, quando ele disse assim, olha, então vocês vereis a diferença Deus. do que serve a Deus e do que não serve. Aleluia.
Nós vivemos uma época em que os cristãos estão resumindo a sua vida com Deus, resumindo a sua vida espiritual a apenas frequentar a igreja, frequentar um culto. E vida com Deus não é isso. Vida com Deus é relacionamento. Eita glória! Eita Deus. Eu fui pregar numa igreja e preguei. Quando terminou o culto, o pastor falou assim: olha, o senhor vai ter que orar para essas pessoas aqui. E eu fiquei pensando. Deu mais. Alguém deve Parece que a palavra não é mais suficiente. Deixa eu ver aqui. Parece que a mensagem não é mais suficiente. Parece que Deus falar não é mais suficiente. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo em dias de deficiência espiritual, onde as pessoas, elas não assumem mais o seu papel de relacionamento, de busca, de oração com Deus, de guerra com Deus. E elas colocam essa responsabilidade na mão de um líder. Ora por mim. Tem como você orar por mim? Eu te pergunto, eu sou pastor, mas qual que é a diferença da minha oração para a sua? É, Deus tremendo. Qual que é a diferença? Deus ouve mais a minha oração que a sua? Porque eu sou pastor? Não! Deus ouve as nossas orações iguais. Porque Deus, Ele não está olhando para o título, Ele não está olhando para as palavras que nós falamos, Ele está olhando para a sinceridade do nosso coração. Ezequias estava em cima da cama, recebeu uma profecia dizendo assim: olha, arrume a tua casa, porque você não vai ficar bom dessa doença, você vai morrer. Por isso arrume a tua casa, chame os teus filhos e já coloque alguém para suceder o trono. E aí Ezequias virou para a parede, deitado na cama, e fez uma oração sincera. Ah, meu irmão, Deus não está olhando para palavras bonitas. É, Deus Deus não está se importando com palavras belas, com palavras, com vernáculo, sem erro de português, porque Deus está olhando para a sinceridade. Glória a Deus, Deus tremendo. Meu irmão, quantas vezes eu dobrei o meu joelho e falei assim: Senhor, olha como é que eu tô. Olha como é que eu tô, Senhor. Às vezes nós precisamos tirar as máscaras diante de Deus. Meu Deus. Verdade. Porque para as pessoas nós colocamos máscaras. Máscaras de que está tudo bem, máscaras de santidade, máscara de que está feliz, máscara de espiritual. Mas só Deus sabe quem nós realmente somos. É, Deus. Aleluia. E Deus está querendo, sabe o quê? Que a gente tire a máscara. É verdade. Que a gente fale: Senhor, olha para minha casa. Olha para minha vida. Olha para a minha situação. Josué, ele escolheu assumir a liderança espiritual da sua casa. Segunda qualidade, segunda característica da liderança de Josué é que Josué, ele era um homem de opiniões formadas. É, Deus. Ele era um homem de convicções próprias. Tem pessoas que já ouviu falar do crente chuchu? Né? O que é chuchu? As irmãs que cozinham aqui sabem mais do que eu. Chuchu é um negócio que não tem gosto. Né? Põe a carne moída e vai ficar com gosto da carne moída. Cozinha ele com frango, pega o gosto do frango. Aonde você cozinhar o chuchu, ele pega o gosto. Tem gente que é assim. Eita Jesus! Tem gente que ele sai de uma tarde dessa, abençoado, cheio de fé. Ele fala: não, agora vai dar certo. Agora eu vou assumir a liderança espiritual da minha casa. Agora o diabo não vai mais se andar dentro da minha casa, da minha família. Agora eu vou conseguir, eu vou conquistar. Aí ele sai daqui e encontra um irmão no caminho. Aí ele fala assim: Pai do Senhor, irmão. Aí o irmão fala assim: Pai do Senhor, só ficou para você, rapaz. Nossa, não. Que tribulação que eu estou vivendo, Jesus amado. Não, eu estou na prova e estou nisso, eu acho que eu vou sair da igreja. Ele fala: acho que é verdade, né? Não, a prova está grande mesmo. Meu Deus do céu, só Jesus para dar vitória. E essa greve, Jesus, e agora? Já pegou o gosto? Você entende? Ele não tem opiniões formadas. Não sei se você já ouviu, tem uma historinha que conta, lembrei agora, que diz que
É uma ilustração que tinha um senhor com um adolescente e os dois estavam indo para a cidade para vender um burro. E aí no meio do caminho, né, o vô, aquele senhor, colocou o neto, o adolescente, sentado em cima do animal e começou a puxar o neto. E aí quando ele passou, tinham dois rapazes que olhou e falou assim: "Ê menino, você é folgado, hein? Seu vô aí, um senhor de idade, andando, puxando o animal e você aí em cima, você é folgado, hein?" Aí o vô olhou pro adolescente, o adolescente olhou pro vô e falou: "É mesmo, né, vô? Então faz o seguinte, desceu, sobe o senhor." Aí o senhor subiu no burro. Aí o menininho foi puxando, o adolescente foi puxando, e o senhor em cima do burro. Passou mais na frente e tinha duas mulheres, falou assim: "Ê, seu velho folgado, hein?" Aí em cima do animal aí, puxando aí, né, o senhor. Aí olhou pro outro e falou: "Rapaz, é mesmo, né?" Aí desceu, de repente resolveram os dois montar em cima do animal. Vamos montar os dois. Aí foram montando os dois. Chegou mais na frente, tinha um casal, falou assim: "Coitado do bichinho, hein? Vocês dois em cima do bichinho, vocês não gostam mesmo, né? Ó, vocês maltratam o animal, os dois em cima do burrinho." Aí eu falei: "Não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o burro nas costas, vamos levar ele." Porque é uma história, uma ilustração para ensinar o seguinte: tem gente que ele se importa demais com a opinião dos outros. Tem gente que fala: "Não, mas o que vão pensar? O que vão dizer? Do que eu vou fazer uma live na internet, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou amostrado, vão pensar que eu quero aparecer, não, eu pregar, não, o que vão achar de mim?" Tem pessoas que ficam se importando demais com a opinião dos outros. Só que Josué mostra que ele tinha uma opinião formada. Uma das qualidades de Josué, ele falou assim: "Olha, não quero nem saber qual é a opinião de vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha decisão está formada." É, Jesus. Eu estava ensinando também na escola dominical, por coincidência, falando sobre ética, né? Ética é o conjunto de valores do que é certo e errado dentro de um determinado ambiente. Existem coisas que é certo fazer aqui nesse ambiente e existem coisas que é errado, é antiético, né? Isso é ética. Aí uma pessoa perguntou para mim assim: "Pastor, e quando a gente que é crente, a gente vai dar uma festa?" Olha só, a gente vai dar uma festa e aí tem uns parentes que querem trazer bebida alcoólica para a festa da gente. "Ah, mas sabe como é que é, né? Não é parente, não é crente, né? É parente da gente, é familiar. Então, o que o senhor acha disso?" Aí eu virei para essa pessoa e falei assim: "Quem que manda dentro da sua casa? É, Deus tremendo. Quem é que faz as regras dentro da sua casa? É você ou as pessoas de fora? Ou são seus parentes?" "Ah, não sou eu." Falei: "Então é você que vai decidir. Se você falar assim: olha, eu vou fazer uma festa, mas não quero bebida alcoólica, se quiser bem, se não quiser, não venha." Você precisa ter opiniões formadas. Você precisa ter as suas convicções formadas. É, Jesus. Josué era um líder, meu irmão, nem quando todo mundo falava assim: "Não vai dar certo", Josué falava assim: "Eu tenho a minha convicção, vai dar certo." É verdade. É, Deus. O povo vai voltando, os espias vêm voltando, o povo se reúne e fala: "E aí, conta pra gente, como é que é a terra?" Aí 10 fala assim: "Olha, vou falar uma coisa pra vocês, a terra é boa. A terra é boa, olha o tamanho do cacho de uva que nós trouxemos de lá, olha, arrasta no chão, olha, a terra é maravilhosa, tudo que planta dá." Só que tem uma coisa: a terra tem gigante, a terra tem exército, a terra é fortificada, a terra tem muro, não vai dar pra gente conquistar. Nós vamos lá e vamos todo mundo morrer na mão deles. E diz a Bíblia que o povo chorou, o povo rasgou as vestes, o povo começou a gritar, dizendo: "Meu Deus, o Senhor nos trouxe aqui para morrer nesse deserto, vamos levantar um líder e vamos voltar de volta para o Egito." Aí Josué pula no meio do negócio e fala assim: "Gente, eu não sei vocês, mas eu acredito no nosso Deus." Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. A minha convicção está formada. O mesmo Deus que nos tirou da terra do Egito é o mesmo Deus que vai nos dar vitória contra os nossos inimigos. É
verdade. Aleluia. Você entende isso? Ele fala assim, olha, eu confio em Deus. Ele fala assim, olha, ele ainda fala assim, Deus vai nos dar eles para comer como se fosse pão. Nós vamos comer eles nessa guerra com manteiga e requeijão dentro. Vamos confiar em Deus. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eita, Jesus. Aleluia. Tu és fiel, papai. Não importa o problema que você está vivendo. Não importa a dificuldade que você esteja passando. Eu sei que cada um aqui está passando alguma luta em algum lugar. Em alguma área da vida. Só que tem uma coisa, você precisa confiar em Deus. Você precisa ter as suas convicções firmadas. Mesmo que tudo diga não. Olha só isso aqui, ó. O seu problema é matéria-prima para Deus fazer um milagre. Verdade. É, Jesus. Aleluia. Glória a O Deus. seu problema É, Jesus. é matéria-prima para Deus fazer um milagre. Não existe testemunho sem prova. Não existe testemunho sem tribulação. Os testemunhos são de quê? De vitória. Não existe vitória sem o quê? Sem guerra. Verdade, pai. Você precisa crer. Você precisa confiar. Sabe o que eu aprendo? Sabe o que eu aprendo? A nossa fé, não sei se já falei isso aqui, não sei se já falei em outra vez que eu vim aqui, mas eu vou repetir. A nossa fé, ela é medida. A nossa fé, ela tem um grau de medição. Você sabia disso? Olha só. Quando Pedro estava afundando, Jesus pegou ele pela mão e diz assim, por que tu duvidaste, homem? De pouca fé. Pouca fé. Não é de pouca fé, não. É de pouca fé. Aí, a mulher vem e fala, Senhor, minha filha está moribunda. Senhor, minha filha precisa de um milagre, precisa de uma cura. Aí Jesus olha para ela e fala assim, olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí ela fala assim, mas Senhor, mas também os cachorrinhos caem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus vira para ela e diz, mulher, grande é a tua fé. Eita, Jesus. Para Pedro, Jesus falou assim, homem de pouca. Para ela, Jesus falou, mulher de grande é a tua fé. Aí os discípulos estavam no barco, estava lá o vendaval. Eles acordam Jesus, Senhor. Olha, o Senhor não está ligando que a gente vai morrer. Não se te dá que pereçamos. Jesus levanta e diz, por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Olha aí. É, Senhor. O centurião vem para Jesus e fala, Senhor, meu criado está gravemente ferido, gravemente doente. Jesus fala assim, eu vou lá e vou dar saúde para ele. Senhor, eu sou um homem que entendo de autoridade. Não sou digno que o Senhor entre embaixo do meu telhado. Diga uma palavra e o meu criado sarará. Amém. Aí Jesus diz assim, não vi tamanha fé dessa em Israel. É forte. É, Jesus. Deus lindo. Ou seja, a nossa fé pode ser Medida. grande, pode ser pequena, pode ser muita, pode ser pouca. Aí eu te pergunto, qual é o tamanho da sua fé? É, general. Aleluia. Agora, sabe qual é o femômetro? Inventei uma palavra agora. Sabe qual é o femômetro? Sabe o que vai medir qual é o tamanho da nossa fé? Ah, pastor, eu já sei. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu passo o pé e sai faísca, tô daquele jeito, é porque minha fé está grande. O que vai medir o tamanho da nossa fé é na hora que você passar na luta. É verdade. Eita, Jesus. É quando você estiver no meio da adversidade. É, Pai. É quando todo mundo dizer para você não vai dar certo. É quando você olhar em volta de você e não achar ninguém para te ajudar. É quando você, como Jó, perder tudo, se sentar na cinza e dizer assim, mas eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. E que ainda se levantará. E ainda nessa carne eu verei a Deus. É, Jesus. É na hora da dificuldade que você vai saber qual é o tamanho da sua fé. Somente assim, meu Deus.
Por isso, seja uma pessoa de convicção. Seja uma mulher de fé. Seja uma pessoa determinada. Jó 22:28 fala assim: determinando tu alguma coisa, seja firme e a luz brilhará em teus caminhos. É, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Está na hora da gente parar de coxar em dois pensamentos. É, Jesus, O aleluia. apóstolo Paulo diz assim: vi voz de ânimo dobre. Sabe o que é ânimo dobre? É forte. É, Jesus. Uma hora tá, não, vai dar certo, eu vou conseguir, Deus vai abrir a porta, não, vamos continuar, vamos insistir. Outra hora fala, quer saber de uma coisa, eu vou desistir, eu não vou mais na campanha não, porque não tá dando certo, eu tô fazendo a campanha na garagem de fogo, mas o problema não tá resolvido. Não, confia, continua, insista, decida. Eita, Glória a glória. Deus, aleluia. Seja como Josué, uma pessoa de decisões formadas. Em último lugar, primeiro, ele assumiu a liderança espiritual da sua Casa. Guarde isso no seu coração. Ele assumiu a liderança espiritual da sua casa. Não importa. Não importa. Assuma você a liderança espiritual da sua casa. Segundo, ele era um homem, uma pessoa de convicções formadas, de decisões formadas. Terceiro e último lugar, e essa é uma característica que a gente aprende, mas ele foi falho. Mas a gente aprende com Josué. A gente também aprende com as falhas. Aprende ou não aprende? Aprende. Glória a Deus, é verdade. E como aprende? Eu não sei, acho que foi a missionária que ministrou aqui antes de mim, falou que Josué aprendeu aos pés de Moisés. Por quê? Porque ele foi formado. Moisés formou ele durante 40 anos. Só que Josué não reproduziu o que ele aprendeu com Moisés. A falha na liderança de Josué foi que ele não formou outros líderes. É. Ele não se preocupou em fazer com outras pessoas o que Moisés fez com ele. É verdade. E tanto é que a falha nessa liderança de Josué fez com que quando ele morresse, Israel não tinha mais líder. E a Bíblia diz que o povo fazia o que queria. Eita Deus. Que as pessoas faziam o que queriam porque não tinha ninguém para direcionar. Meu Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós essa tarde? Eita, Jesus. Glória a Deus. Papai, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Deus está querendo que você treine agora. Eita Deus. Sabe por quê? Porque o nosso segurar aqui. ministério passa. Eita, Jesus. Porque a gente tem um tempo, mas a gente passa. E se a gente não formar novos líderes, se a gente não se preocupar com a próxima geração, É, papai. a próxima geração vai sofrer. É nossa responsabilidade gerar os próximos líderes da próxima geração. É, Pai. Glória a Santo, Deus, aleluia. Como eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque eu tive mestres. E quando eu falo mestres, eu não estou dizendo que eram homens doutos, que eram homens que tinham um curso superior. Eu tive homens que me ensinaram a lição do amor. É verdade, assim mesmo, meu Deus. Eu tive um pastor que quando a minha esposa estava grávida do meu primeiro filho, do meu mais velho, o Paulinho hoje tem 12 anos, ela teve um descolamento de placenta. E a gente falou, meu Deus, para onde a gente vai correr? Vamos marcar do pastor. E o pastor levantou 4 horas da manhã e foi levar a gente no pronto-socorro, sendo que 7 horas ele ia entrar no serviço. Ele trabalhava numa mecânica. Era um homem simples. Mas depois eu fiquei olhando no hospital e ele falou, não, Paulo, fica tranquilo, enquanto sua esposa estiver aqui, enquanto o médico não der alta, eu vou estar aqui. Eu ligo lá para a mecânica e falo que não vou trabalhar para levar vocês de volta. É forte, Deus, tremendo. E eu observei aquilo. E ele me ensinou a lição. Eu tive líderes
que quando eu estava na época da itinerância, que quando eu gostava muito de pregar fora, e eu gostava de pregar, e gostava de ver, sabe, o movimento e Deus fazer, mas sabe o que acontecia comigo? Às vezes eu marcava 3 pregações para o mesmo dia. Quem que consegue entender um negócio desse? Não, eu tô 3 pregações para a mesma noite. Misericórdia. Eita, Jesus. Eu tinha 17 para 18 anos. Novinho de tudo. Pastor, não, pastor. Irmão Paulo, tem como você ministrar aqui? Tem, na noite nós estamos aí. Irmão Paulo, tem como você ministrar? Tem, na noite nós estamos aí. Eita, Jesus. Irresponsável. Eita Deus. E aí eu tive um pastor que chegou em mim e disse para mim assim: Paulo, eu vou falar uma coisa para você. Você pode pregar o quanto você pregar. Mas se você começar a furar as agendas que você marcar, vai chegar uma hora que ninguém mais vai acreditar em você. É verdade. E eu fiquei com uma raiva quando ele falou aqui. Engoli seco. Mas depois eu fui pra casa e fiquei pensando, falei, onde é que ele tá certo? Ah, meu irmão, tá na hora dessa geração começar a cuidar da geração próxima. É, Jesus. Eliseu não seria ninguém se não fosse Elias. É verdade. Josué não seria ninguém se não fosse Moisés. Quem seria Pedro se não fosse Jesus? É, Pai. E eu te pergunto, quem é o teu discípulo? É, Jesus. Hã? Quem o Senhor colocou do seu lado para falar assim, cuida desse? Ah, Senhor, mas dá trabalho. É, dá trabalho. Mas eu chamei você para isso. Para gerar a geração futura. É, Deus meu possa Pai falar eterno. mais ao coração. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Pai santo e fiel. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Oh, aleluia. Podia ouvir mais uma hora. Glória a Deus. Que você faça essa oração. Não ouve minha oração, não. Ora você. Glória a Fala Deus. com Deus. Fala, Senhor, eu vou assumir a liderança espiritual da minha casa. Diz, Senhor, eu não vou deixar ninguém fazer bagunça lá, não. Eu vou tomar postura e a posição de líder espiritual. glória. Eu vou guerrear pela minha casa. Aleluia. Fala, Senhor, eu não vou ficar mais duvidando, não. Eu não vou ficar mais titubeando em 2 pensamentos. Eu vou começar a ter opiniões formadas. Eu vou começar a confiar mais no Senhor. Eu vou começar a acreditar mais no Senhor. E começa a orar e dizer, Senhor, eu vou me colocar na brecha. Glória a Para Deus, ensinar Papai as novas querido, gerações. Papai fiel. Para discipular alguém. Oh, Deus eu vou me tremendo, colocar na fiel, brecha. Para glorificado, ensinar exaltado, as pessoas que o Senhor santo colocar no nome. meu caminho. Deus O apóstolo Paulo diz, olha, Glória a Timóteo, Deus. ensina as mulheres mais velhas para que elas ensinem as mais novas a serem moderadas, Sim, serem meu Pai. castas. Ensina elas. Diz que elas precisam formar discípulas. Glória a Deus. Espírito Pai Santo de amado. Deus, em nome de Jesus, Deus aqui está o de teu povo. glória. Aqui está, Senhor, Glorificado, a tua exaltado, igreja, exaltado, Senhor. Pai Santo, Aqui estão os querido, seus agradecemos, filhos. Pai querido, Senhor, eu fiel. creio que essa palavra, Senhor, ela começa para mim aqui. Ela começa a cortar para mim aqui, Senhor. Oh, Senhor, me ajuda a assumir, Senhor, a liderança espiritual da minha casa. Senhor, a tomar as decisões espirituais pelos meus filhos, a interceder pela minha família, a interceder pela minha casa. Oh, Senhor, eu quero ser um homem, Senhor, de opiniões formadas. Senhor, eu quero ser um homem de fé, Senhor, inabalável, de fé, Senhor, constante. Oh, Senhor, mesmo diante dos problemas, diante das crises, das adversidades, nós continuaremos acreditando no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós daremos atenção do Teu nome, Senhor. Glória a Deus, Oh, Espírito Pai Santo Santo, querido. nos dá capacidade, nos Glória, desperta glória, para Deus. gerar as futuras Tremendo gerações, assim, Pai a Santo futura querido. liderança. Quem seria de Timóteo não fosse Paulo, quem seria de Deus Paulo não tremendo. fosse Gamaliel. Nós sempre precisamos de líderes sobre nós, Senhor, para nos instruir, ó Deus, para nos ensinar. Porque o Senhor nos coloca, Glória, Senhor, a glória a capacidade, Deus, ó Deus, a coragem, a vontade de cuidar, Senhor, de discípulos. Pai, em nome de Jesus,
Jesus. Oh, Espírito Santo, eu oro, Senhor, eu te peço a tua bênção, Senhor, sobre cada um aqui nessa tarde. Senhor, a tua bênção impetrada. Os céus estão abertos, Senhor, sobre esse lugar. E o Senhor já ordenou a bênção e a vitória sobre os teus filhos nessa tarde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Vamos orar. Oh, grande Deus. Deus fiel. Amém. Vamos interceder. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, por cada causa, cada pessoa aqui representada, cada família, Senhor, representada. Entra com a cura, entra com a O Senhor libertação. conhece a causa, o Senhor conhece o problema, o Senhor conhece, meu Deus, as dificuldades, Senhor, aqueles que estão desempregados. Abre a porta de emprego, Senhor. Deus, traz, Senhor, a prosperidade, a bênção, a provisão. Senhor, os lares desfeitos, Senhor. Traz aquele, Senhor, a tua palavra diz que aquilo que o Senhor uniu não separe o homem, Senhor. Nós profetizamos restauração, libertação. Pai, em nome de Jesus, o teu milagre, Senhor. Onde cada pedido, Senhor, escrito com sinceridade, com coração sincero, ministra a tua bênção, o teu milagre. Nós cremos que o Senhor é aquele que opera, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, Nós te aleluia. agradecemos pela vitória e pela resposta. Amém. Louvado seja Deus, aleluia.